Olá, meu camarada. Vamos agora começar a revisão de véspera de gestão pública para o TRT da 4ª Região do Rio Grande do Sul. E antes de começar os tópicos que eu acho mais relevantes, aqueles tópicos que têm maior probabilidade de cair na tua prova, deixa eu fazer uma observação importante. O edital do TRT do Rio Grande do Sul, a FCC, ela inovou, né? Ela dividiu entre administração pública e gestão pública. Na verdade, são sinônimos, mas qual foi a divisão que ela fez? Lá no programa de administração pública, você já assistiu a minha revisão de véspera, ela fala de departamentalização, fala de estrutura organizacional, fala de planejamento tático, estratégico, planejamento operacional. E aí, quando entra na gestão pública, ela volta a falar de planejamento, só que sobre a base do judiciário, né? Tanto é que houve uma alteração no edital. O edital original falava da Resolução 70 do CNJ, que foi revogada, e aí houve um adendo do edital que fala da atual resolução que organiza o planejamento estratégico do judiciário, que é a Resolução 198 de 2014. Então houve essa atualização, e aí é o que eu sempre digo, né? É o que a gente sempre comenta nos corredores aí do Alfa, que quando tem alguma novidade do ponto de vista de legislação, quando tem alguma novidade do ponto de vista de normatização, isso fatalmente é objeto de prova. Então fique atento aos detalhes que eu vou comentar com você sobre aquilo que é novidade na Resolução 198, porque existe grande possibilidade de ser objeto de questão na tua prova. E existe uma redundância, né? Na verdade, tanto o programa de administração quanto o programa de gestão falam de planejamento. Então, o que eu vou explicar no final da revisão de hoje, matriz SWOT, cenários prospectivos, vai servir tanto para a gestão pública, que é o objeto dessa aula, quanto para outra aula, um contrabando aí que a FCC fez. Fechou? Então vamos lá. A revisão de hoje é para a gestão pública, para o TRT. E como eu comentei com você, a grande novidade, que foi objeto inclusive de uma alteração do edital, é a Resolução 198 de 2014, substituindo a famosa e antiga Resolução 70 do CNJ. Então você, meu chapa, que presta concurso para tribunal, você que há anos presta concurso aí, prestou 15ª Região, prestou 6ª Região, prestou recentemente TRT de Minas, fique atento porque tem uma novidade, tem uma alteração, né? Na verdade, foi substituída a resolução que organiza o planejamento estratégico do judiciário brasileiro. Não tem muita mudança conceitual, existem algumas mudanças pontuais, é mais de organização, é mais de forma do que de conteúdo, mas existem algumas novidades também de conteúdo. Então essa resolução, ela tem uma primeira novidade, que é aquele tipo de coisa que cheira tema de prova, que é a duração do planejamento estratégico. Na verdade, quando se fala de planejamento estratégico, se fala de longo prazo, né? O planejamento estratégico ele é sempre prospectivo, nunca de imediato, nunca de médio prazo, sempre de longo prazo. E, tradicionalmente, o planejamento estratégico do judiciário tinha um ciclo de 5 anos. Isso mudou. Através da Resolução 98, o planejamento estratégico do judiciário... Meu chapa, estou falando do judiciário, né? Então, essa revisão é do TRT. Espero que você tome posse, inicie exercício no TRT. Mas caso você vá prestar outras provas, existem diferenças de abordagem. Então, para o judiciário, para o TRT da 4ª Região e outros TRTs, a duração do planejamento estratégico, o chamado ciclo estratégico, agora é de 6 anos. Essa é a primeira novidade. Esse é o primeiro detalhe que você tem que ficar muito esperto. E o segundo detalhe é o desdobramento, né? Na verdade, a Resolução 198 de 14, ela prevê desdobramentos diferenciados quando você olha para os elementos do judiciário brasileiro. Começando pelo nacional, né? Que é obrigatório. Então, na verdade, o judiciário, do ponto de vista nacional, ele é obrigado a seguir as diretrizes da 198. Já os segmentos da justiça, eles podem ou não utilizar as premissas da 198 de forma facultativa. E aí, descendo para os órgãos do judiciário, aí é obrigatório. Então tome cuidado, porque a Fundação Carlos Chagas, ela nunca monta questão situacional. Não espere que você vá para a prova com uma questãozinha dando um exemplo concreto de planejamento, né, do ponto de vista, digamos, operacional. Na verdade, a FCC sempre trabalha o elemento conceitual. Ela sempre trabalha questões teóricas. E isso é o tipo de questão que tem cara da FCC. Fica atento, depois não vai dizer que eu não avisei, hein, meu chapa. Então, nacionalmente é obrigatório o desdobramento do planejamento, a visão, a missão, os valores e todos os elementos presentes na 198.
por segmento da justiça é facultativo e para os órgãos do judiciário é obrigatório, ok? Essas são diferenças, essas são novidades que aparecem na 198 que vale a pena destacar. Agora, tem, na minha opinião, algo muito importante na 198 que nunca deixou de existir no judiciário nos últimos anos, mas agora está explícito, né? Se você der uma lida na resolução 198, está muito claro, tem um lugar muito destacado lá, a necessidade da governança. Então vem comigo, vamos analisar como o termo governança pode cair na sua prova. Olha, toma cuidado, porque é muito comum o aluno se confundir com os termos governança e com o termo governabilidade. A governabilidade é a condição para você exercer o poder. Não é disso que fala a Resolução 98. A Resolução 98, ela fala que o judiciário brasileiro ele deve ter governança. E a governança não tem a ver com a condição de exercer o poder, mas sim com a forma de você administrar. Então eu posso optar ou não por ter governança. Eu sou um gestor público, eu sou judiciário, eu sou executivo, eu sou legislativo, eu decido se eu terei ou não governança na forma de legislar. Você vai perceber que, invariavelmente, quando a Fundação Carlos Chagas ela utiliza o termo governança numa questão, ela sempre vincula a forma. Então eu opto pela forma de exercer o poder, eu opto pela forma de tocar o judiciário brasileiro. E a governança agora é uma premissa, fique atento com isso. E é importante localizar a governança do ponto de vista administrativo do macroambiente, né? O governo brasileiro, desde o início do governo Lula e com o governo Dilma, tem forçado muito a mão para trabalhar com ferramentas de governança. E o judiciário ele foi influenciado por isso, mesmo que seja um outro poder, um poder autônomo. Então a governança agora ela entra com dois pés no judiciário brasileiro. Na verdade, o que é governança? Não é decisão coletiva, hein? Toma cuidado. A governança não é um colegiado. A governança não é uma consulta popular para a deliberação. Não é o orçamento participativo. A governança é quando você consulta os interessados antes de tomar a decisão. Então, na verdade, o judiciário brasileiro agora, sempre que ele for tomar uma decisão do ponto de vista estratégico, sempre que ele for tomar uma medida de realinhamento da estratégia, ele deve agir com governança. Ou seja, deve consultar os interessados. E os interessados, na administração, são denominados stakeholders. Então, é o termo em inglês mesmo que é adotado, inclusive, em concurso público, inclusive na administração pública brasileira. Os stakeholders, os interessados, essa palavrinha não vai aparecer na Resolução 198, mas, na verdade, é um termo da administração vinculado à governança. Então, os interessados nas discussões sobre o judiciário, que são todos os setores do judiciário brasileiro, são os stakeholders, os segmentos da justiça. Vamos entender o que é isso. Imagine que o Alfa ele tivesse uma mudança nas aulas online. Agora o professor vai dar aula de bermudão, camiseta, a aula vai ser de 8h30 e você é obrigado a ficar ao telefone com o funcionário do Alfa enquanto você assiste a aula. Isso não vai acontecer, um exemplo. Vamos supor que tomasse essa decisão. Mas antes de aplicar essa decisão, o Alfa consultasse você, que é aluno, você que é stakeholder externo. Então o Alfa te consulta, o que você acha dessa mudança? O que você acha dessa implementação de uma nova ferramenta? E aí você daria a sua opinião. O Alfa não seria obrigado a acatar a sua opinião. Ele nem seria obrigado, em última instância, a acatar a opinião da maioria. Isso é um erro muito comum em concurso público. Ter governança não é acatar o que a maioria decide. O Alfa poderia consultar, e mesmo consultando, a maioria não querendo alterar o curso, o Alfa decidiria alterar. Tome cuidado com isso. Então, o judiciário brasileiro, o TRT da 4ª região, né? Vamos pegar um exemplo específico da prova que você vai prestar. O TRT da 4ª região resolve realizar um refinamento em algum objetivo do planejamento estratégico. Mas antes de realizar esse refinamento, ele decide consultar os interessados, os segmentos da justiça vinculados a essa decisão. A opinião da maioria pode ou não ser acatada, e isso não interfere na governança. O simples ato de você consultar, o simples ato de você trazer para a discussão antes da tomada de decisão, já caracteriza a governança, que é um elemento muito importante do teu estudo, é um elemento muito importante da Resolução 198. Bom, eu comecei por essa parte porque é a novidade do edital, né? Inclusive justificou a mudança do edital.
né, o adendo que aconteceu no edital do TRT da 4ª Região. Eu vou agora para a situação normal. Eu vou agora para a continuidade do edital em gestão pública, que tradicionalmente cai para TRT, para técnico e analista da Receita. Olha só, o Estado brasileiro, ele se utiliza de uma ferramenta para montar o planejamento estratégico. Você que estudou administração, você que fez mestrado, MBA em administração, tome muito cuidado com o que eu vou dizer agora. Existe na administração uma gama enorme de ferramentas de criação de cenário para planejamento. Mas o fato é que o Estado brasileiro ele adotou uma ferramenta para planejamento estratégico, que é uma ferramenta que veio da iniciativa privada chamada matriz SWOT. Então, na verdade, a matriz SWOT, que é a ferramenta que eu vou desdobrar, a ferramenta que a FCC ama, não só a FCC, né, a CESP também, mas no nosso caso aqui, o foco é a Fundação Carlos Chagas, a matriz SWOT vai ser a ferramenta utilizada para a montagem do planejamento estratégico. Olha só, antes de começar a matriz SWOT, antes de começar a analisar o ambiente para o planejamento estratégico, existe a necessidade de definição da missão e da visão. Inclusive, a missão e a visão são prerrogativas da Resolução 198. A Resolução 198 começa dizendo que vai atribuir visão, missão, valores do planejamento do judiciário. A missão pode não ser aquilo que você vê na parede da tua empresa, hein, meu irmão? Tome cuidado. Muita empresa privada por aí utiliza os termos visão e missão, digamos, de uma forma pouco clara. Então, visão e missão para concurso público são definições muito claras. Missão, razão de ser da organização. Tanto é que a missão do judiciário é realizar justiça. E a visão? A visão é a forma de concretizar a missão. Então, olha só, vê se tem lógica isso que eu vou dizer para você. Se eu estou afirmando para você que a missão é a razão de ser de uma organização, a razão de ser do judiciário, e a visão é a forma de você concretizar essa razão de ser, existe uma obrigatoriedade hierárquica? Eu posso definir primeiro a visão e depois a missão, ou eu sou obrigado a definir uma depois a outra? Sou obrigado. Então, primeiro eu sou obrigado a definir a missão. Quem eu sou e por que eu existo. Depois, a forma que eu vou existir. Depois que eu decidi isso, baseado sempre na Resolução 98 de 14, eu vou para a matriz SWOT. Esse anagrama, né, essa palavrinha SWOT, ela vem de 4 palavras em inglês. Oportunidades e ameaças, forças e fraquezas. Então vamos entender o que é a matriz SWOT. Eu preparei um elemento visual para você, um elemento gráfico para você, que na minha opinião é a melhor forma de entender, a minha não, né? O cara que inventou a matriz SWOT, ele utiliza esse elemento. Na verdade, a matriz SWOT, a estrutura dela, é quando você analisa o ambiente externo e o ambiente interno de uma organização para procurar pontos positivos e pontos negativos. Na verdade, assim, existem elementos internos na minha organização, que são pessoas, que são materiais, que é a cultura da organização, que é o orçamento da organização. Isso tudo é elemento interno. E existem os elementos externos, que estão fora da minha empresa, que estão fora da minha organização, que eu não tenho governabilidade, mas que eu preciso analisar, porque influencia o que eu faço dentro da minha empresa. Externamente, o que eu analiso são elementos políticos, econômicos, sociais, que de uma forma ou de outra vão influenciar a minha vida dentro da organização. Então, assim, primeiro eu analiso o ambiente externo, para depois analisar o ambiente interno. De nada adianta eu estar redondinho dentro da minha casa, de nada adianta eu estar completamente organizado dentro do TRT da 4ª Região, se eu não olhei para fora. Então, assim, eu me organizo dentro de acordo com o que acontece fora. As minhas possibilidades internas dependem das variáveis externas. É assim que funciona. Então, na matriz SWOT, eu primeiro analiso o ambiente externo, para depois analisar o ambiente interno. No ambiente externo, quando eu tenho oportunidades, a vida, do ponto de vista social, do ponto de vista político, me apresenta uma oportunidade, é um elemento positivo. Agora, se eu tenho crise econômica, se eu tenho uma crise social, se eu tenho uma crise política no meu país, aí eu tenho uma ameaça externa. Então, oportunidades positivas, ameaças negativas. No ambiente externo, repetindo, analisando sempre fatores econômicos, sociais e políticos. Você concorda comigo que um administrador ele não tem governabilidade sobre o ambiente externo? Na verdade, o ambiente externo é aquele que o administrador não domina. Se ele não domina, ele pode tentar influenciar
o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Joaquim Barbosa, ele fazia isso muito bem. Ele ficou em evidência, né, na época do Mensalão, e ele dava declarações que muitas delas tinham o objetivo de tentar influenciar o ambiente externo para que atendesse os objetivos do judiciário brasileiro. Isso é legítimo, né? É função de um administrador, é função de um agente público, como ele era como presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, o ambiente interno tem governabilidade. Eu sei o que são as minhas finanças, eu sei o que são os meus bens materiais, orçamentários e a minha cultura organizacional. Esse aqui eu altero. Se precisar de funcionário, eu convoco concurso. Se precisar de materiais, eu monto uma licitação. É assim que funciona. Só que eu posso ter forças positivas dentro do ambiente interno. Eu tenho uma equipe bem preparada, eu tenho folga orçamentária, eu tenho materiais que atendem a minha demanda. Então, quando eu encontro uma situação positiva dentro da minha organização, eu tenho forças. Agora, e se a coisa está feia? E se eu não tenho pessoal treinado, se eu não tenho pessoal, se eu tenho problema de dotação orçamentária, se eu tenho alguma falha do ponto de vista estrutural, aí eu tenho fraquezas. Então, assim como oportunidades e ameaças são elementos vinculados ao ambiente externo, forças e fraquezas são elementos vinculados ao ambiente interno. Tá bom, Rezendão, mas para que tudo isso? Tudo isso para você ter cenários que montam o planejamento estratégico. Tudo isso para que você tenha cenários possíveis para o planejamento estratégico. Deixa eu te dar um exemplo de uma tendência de questão que a FCC tem montado muito. Olha só, se eu tenho oportunidades internas e forças externas e forças internas, se o futuro mostra uma bela oportunidade para mim e se dentro da minha organização está tudo certo, o que eu faço? Forças combinadas com oportunidades. Eu estou pronto para o crescimento. Então essa combinação me leva à necessidade de crescimento na organização. Mas e se eu tenho oportunidades internas combinadas com fraquezas? Olha, eu tenho uma perspectiva positiva futuramente, mas eu não tenho pessoal treinado. Quer ver um exemplo do AlphaCom? Abriu um baita concurso, 100 mil vagas, só que é um novo cargo. Tem matérias que nós não temos professores. Então é uma oportunidade combinada com uma fraqueza. Eu não tenho um pessoal para cumprir essa tarefa. Então a oportunidade combinada com fraqueza me leva ao quê? Ao desenvolvimento. Eu preciso desenvolver ferramentas para aproveitar essa oportunidade. Forças com oportunidades, crescimento. Oportunidades com fraquezas, desenvolvimento. Mas e se eu tiver ameaças internas, externas? O cenário não é positivo, eu não tenho para onde crescer, eu não tenho para onde me desenvolver. A coisa está complicada do ponto de vista social, político e econômico. Vem uma crise ética, vem uma crise econômica, vem uma crise social por aí. Então as ameaças combinadas com forças, eu estou bem internamente, mas eu não tenho para onde ir. Eu estou bem internamente, mas eu não tenho para onde caminhar. Me leva à manutenção. Eu preciso me manter com forças, mesmo que eu não tenha para onde crescer. Então ameaças combinadas com forças, manutenção. Agora, e se tudo está feio? Tem uma situação na tua vida em que tudo está cascudo? Tudo está feio? Olha só, tem uma frase famosa do Batman, do HQ do Batman, que diz o seguinte: a noite é mais escura antes de amanhecer. Sempre que a situação está feia, vai clarear daqui a pouco. Tem um grande amigo meu, aluno do AlphaCom de São Paulo, que semana passada estava chorando, não era convocado para cargo público, não sabia meio o que fazer da vida. E aí caiu não, né? Ele conquistou, mas foi nomeado e vai tomar posse, vai começar a trabalhar na Polícia Civil de São Paulo. Então esse é um exemplo clássico. Eu conversei com esse amigo pouco antes de começar essa aula, que a coisa estava desse jeito para ele, ó. Tava tipo ameaças e fraquezas, tava feia a coisa. Nem o time dele estava ganhando o Campeonato Brasileiro. Aí clareou, né? Então quando você tem ameaças externas combinadas com fraquezas, existe risco prospectivo. E dentro da sua organização você não está muito bem, aí resta o que para a sua vida? Sobrevivência. Então quando eu tenho ameaças combinadas com fraquezas, tudo que eu posso fazer é sobreviver. Então fique atento com isso, porque olha só, crescimento, desenvolvimento, manutenção e sobrevivência são possibilidades que eu tenho analisando a matriz SWOT. Fora isso, fora esses cenários situacionais, a FCC ela também aborda algumas vezes
Esses são cenários situacionais, né? Situação 1, situação 2, situação 3. Agora existem também os cenários prospectivos. Os cenários prospectivos, eles são 3. O cenário mais provável, aquele cenário em que tudo se desenha de acordo com a realidade. O cenário ideal, que é aquele em que tudo acontece de acordo com o que eu quero. E o cenário de tendência. Olha, tome muito cuidado com o termo cenário de tendência, porque nós utilizamos a palavra tendência de uma forma um pouco equivocada. Nós utilizamos a palavra tendência de uma forma que não é muito correta. Nós temos o costume de dizer assim, ó, a tendência é melhorar. Não, a tendência não é melhorar. A tendência é tudo se manter. Então, o cenário de tendência é aquele em que tudo se mantém. O cenário mais provável é aquele que as coisas evoluem de acordo com a minha análise. E o cenário ideal é aquele em que as coisas caminham de acordo com o que eu quero. Você concorda comigo que a vida, pensa na tua vida, do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal, do ponto de vista familiar, você concorda que a vida ela tem mudanças constantes? Se a vida tem mudanças constantes, o cenário de tendência, aquele em que nada muda nos últimos anos, é pouco realista. É mais realista você aproximar o cenário ideal do cenário mais provável. É mais realista tudo aquilo que você gostaria de acontecer está em conjunto com aquilo que você acha que vai acontecer. Então, dos 3 cenários, mais provável, ideal e de tendência, eu tenho sempre que aproximar o cenário ideal do mais provável para poder ter um planejamento realista, para poder ter um planejamento de acordo com as minhas perspectivas. Tranquilo? Deixa eu falar uma coisa importante para você. A matriz SWOT, tudo isso que eu expliquei, criação de cenários, análise ambiental, cenário situacional, cenário de prospectivo, só serve para montar o planejamento estratégico. Então, tudo isso que eu falei para você só me leva ao planejamento estratégico. Se a FCC fizer alguma combinação de novo, porque ela faz TRT sim, TRT não, da matriz SWOT, que foi tudo isso que eu falei até aqui, para o planejamento tático ou operacional, a alternativa é erradíssima. Então, eu faço o cenário, eu faço a análise ambiental para chegar até o planejamento estratégico. Tranquilo? Vamos lá. Então, essa parte da revisão, ela tem dupla importância. Essa parte da revisão tem importância tanto no programinha de gestão pública, quanto no programinha de administração pública, que foi outra aula que você já assistiu minha de revisão, porque é uma repetição, né? Queira ou não queira, eles fizeram essa divisão meio sem sentido do edital e eles repetem o termo planejamento 2 vezes. Então, assim, eu faço a matriz SWOT para o planejamento estratégico. O planejamento estratégico, ele é sistêmico, ele diz respeito a toda a organização. Então, o TRT da 4ª, ele só vai ter um planejamento estratégico. Diz respeito a todo o sistema, a todos os setores. E ele é sinérgico. A palavra sinergia, ela costuma levar alguns equívocos de interpretação para concurso público. Sinergia é quando eu me utilizo das forças que existem numa organização para alcançar objetivos que sozinhas elas não alcançariam. Então eu tenho 2 departamentos numa organização. Esses departamentos sozinhos eles teriam uma força muito pequena. Quando eu junto as forças de forma sinérgica, eles alcançam objetivos que sozinhos não alcançariam. Então, planejamento estratégico. E olha, a FCC insiste muito em palavras vinculadas, insiste muito em termos associativos. Então, planejamento estratégico, ele é sistêmico, diz respeito a toda a organização, ele é sinérgico, ele é de longo prazo, eu já falei para você, né? A resolução 98 pede para que o ciclo estratégico seja de 6 anos, então ele é de longo prazo. E quem faz o planejamento estratégico? Pensa comigo. O técnico? O analista? Não, né? Quem faz são os níveis diretivos. Então, o planejamento estratégico, ele é de alto nível, é de níveis diretivos, de níveis estratégicos, estruturais. E ele é feito com objetivos gerais. O planejamento estratégico nunca é detalhista. O planejamento estratégico nunca entra nos meandros de algum projeto. Então, ele é sempre vinculado a objetivos gerais de longo prazo. Agora, você concorda que dentro do TRT existem vários departamentos? Cada departamento precisa desdobrar a estratégia para a sua realidade. O desdobramento que a estratégia tem para o departamento de gestão de pessoas não é igual ao desdobramento que tem para o departamento jurídico, por exemplo. Então, a tática é intermediária. A tática é o desdobramento para a estratégia em cada setor. Então, termos vinculados, termos associativos ao planejamento tático.
Se o estratégico é sistêmico e sinérgico, o tático ele é intermediário e departamental. Se o estratégico é de longo prazo, o tático é de médio prazo, 2 anos. Se o estratégico ele é feito pelos níveis diretivos, o tático ele é feito pelos níveis intermediários, né? Os gestores de nível médio. Se o estratégico ele tem como característica ter objetivos gerais, o tático ele é vinculado a projetos. Então, os projetos que cada departamento desenvolve, mesmo os projetos interdepartamentais, estão vinculados ao planejamento tático. Tome cuidado com esses termos. Agora, tudo bem, desdobrou, né? Então, tem a estratégia geral da organização, desdobrou para cada departamento. Agora, você concorda que dentro de um departamento eu posso ter várias tarefas? Dentro do departamento de gestão de pessoas, por exemplo, eu posso ter várias tarefas vinculadas a vários cargos diferentes. Então eu tenho que desdobrar de novo. Eu tenho que pegar a tática dentro de cada departamento e desdobrar para o nível operacional. Olha só, estratégia de longo prazo, tática de médio prazo, operacional de curto prazo. Que curto prazo? O momento imediato, ou seja, o que o técnico vai fazer amanhã até no máximo 1 ano. Então, o operacional para a Fundação Carlos Chagas, ele é sempre do momento seguinte até 1 ano. Se o estratégico é dos níveis diretivos, se o tático é dos níveis médio gerenciais, o operacional é técnico-administrativo. Então, quem cria o planejamento e quem desenvolve o planejamento operacional são os níveis técnico-administrativos. O operacional, ele é vinculado a metas. Então, ele é o mais detalhista. Porque ele é o que desenvolve a atividade fim da organização. É aqui, por exemplo, que vão ser desenvolvidas as ações de primeiro grau. Então é aqui que vão ser desenvolvidas as funções concretas do técnico e analista. Deu para entender? Então o operacional é o chão da fábrica, digamos assim. O tático é o departamental intermediário. E o estratégico ele é o sistêmico de toda a organização. Tem uma questãozinha clássica da FCC que diz o seguinte, que alternativa correta, né? Que o planejamento estratégico, ele se vincula ao operacional através daquele que é departamental. Perfeito, porque o tático ele pode ser chamado também de intermediário. Esse é o desdobramento do planejamento dentro do judiciário, é o desdobramento de tudo aquilo que prevê a resolução 98 de 14. Eu queria chamar a atenção para você. Na verdade, o objetivo dessa aula não é esse, né? É a revisão daquilo que é mais provável cair, mas também existe como previsão da tua prova a peça orçamentária, né? Plano plurianual, LDO, LOA e tudo mais. E os prazos são diferentes, né? Eu não vou aqui desenvolver, o meu objetivo não é esse, mas não confunda os prazos que eu acabei de falar com os 4 anos do plano plurianual, né? O primeiro ano, o início, né, do segundo ano do mandato do governante até o final do sucessor, né? Então, os 4 anos do plano plurianual, eles vão do segundo ano do mandato da presidente Dilma, do ano que vem, 2016, até o final do primeiro ano do sucessor. Não confunda com a estratégia. Sabe por que eu estou insistindo nisso? Porque muito aluno confunde assim, ó. O estratégico é o PPA, o tático é a LOA. Não dá para fazer esse vínculo associativo. Então, o plano plurianual, 4 anos, pegando o primeiro ano do mandato do sucessor, a LDO de 1 ano e a lei de aplicação orçamentária também de 1 ano, mas diferente de quando começa a aplicar, não pode se confundir, porque senão você vai rodar. Fique atento com isso. Olha só, chegou a hora da tua prova, né? Esse vídeo é o último vídeo da série que você assistiu da revisão dos eventos ao vivo de Cascavel e gravados aqui de São Paulo para a tua prova. Então eu não vou te desejar boa sorte, porque eu desejo que você não precise de sorte. Desejo que você vá para a prova e faça o que tem que fazer e assuma um cargo no TRT da 4ª Região, de acordo com toda a sua preparação. Então, boa prova, tranquilidade, força e honra e tamo junto para te ajudar até o último minuto.